Oi, meu nome é Carolina, eu sou teóloga, mestre e doutora em Ciências da Religião na área de Literatura Sagrada e eu estou aqui para comentar sobre dois versículos bíblicos. O primeiro versículo é 1 Coríntios 11:3. Cristo é a cabeça de todo homem e o homem a cabeça da mulher. E Efésios 5:22, que diz que mas vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está tratando desses dois versículos é que a gente precisa entender o contexto onde eles foram escritos, para que tipo de sociedade eles foram escritos. E não entendê-los simplesmente assim como uma frase direta para nós, mas entender o que significava para aquelas pessoas e daí entender, a partir daí, o que significa para nós, especialmente para nós mulheres. A primeira coisa, então, seria entender a estrutura social da sociedade greco-romana da época. Era uma estrutura baseada num sistema patriarcal, cujo núcleo de funcionamento era a estrutura da casa. E a casa que é entendida não simplesmente como um lugar de moradia, mas como um centro de produção, seja cultural, seja econômica, e por isso ela tinha um ordenamento. E esse ordenamento era feito em códigos domésticos, já desde antes da escritura do Novo Testamento, ele era feito em códigos domésticos, os gregos tinham esses códigos escritos por seus filósofos. E aí eles ordenavam todas as tarefas da casa, quem fazia o quê, quem produzia o quê, quem era subordinado a quem. Isso era uma forma de organização social. Então, nessa organização social, a gente tem o paterfamilias, que era tipo o chefe da casa, e era um homem, né? E ele dominava e governava toda a sua família. E a sua família era uma família extensa, então não era só sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, mas todo mundo que convivia com eles naquela casa, inclusive servos, escravos e pessoas com as quais eles se relacionavam externamente. Dentro disso, então, a gente precisa entender que tanto a comunidade de Corinto, a quem Paulo escrevia, como a comunidade de Efésios, lá mais depois, lá pelo ano 90, quando ela é escrita, estavam inseridas nesse ambiente e elas tinham muitas coisas diferentes porque elas eram comunidades cristãs. Então, como comunidades cristãs, elas eram comunidades baseadas no carisma e na igualdade e na acepção de pessoas, né? Então não tinha diferença entre as pessoas. Nesse sentido, as duas cartas estão fazendo referência ao mesmo tipo de problema. As mulheres que não cabiam num lugar público, naquela sociedade patriarcal, dentro do cristianismo ocupavam um lugar de liderança, um lugar público, um lugar de liderança nos cultos, de protagonismo, onde elas pregavam, onde elas oravam, onde elas profetizavam. E aí, na argumentação de Coríntios, Paulo está tentando falar para as mulheres que, olha, nesse meio cultural, vocês não podem fazer isso assim de cabeça descoberta, porque isso fere os brios das pessoas de fora da comunidade cristã e isso é ruim pra gente. Então vocês não vão poder sair da comunidade cristã e se apresentar na sociedade se dentro dela as pessoas virem vocês fazendo esse tipo de coisa. Aí ele faz uma argumentação com essa base teológica, né, de que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Mas logo em seguida, nos versículos 11 e 12, ele vai falar que nem homem nem mulher são independentes e que eles provêm de Deus, né? Então, que, tipo, existe interdependência e que todos, o homem e a mulher, são criação e feitura de Deus. Por isso, ele usa essa argumentação para explicar para as pessoas, dizendo, olha, lá fora as pessoas estão pensando assim, fora da comunidade cristã. Entendam isso, façam isso, mas aqui dentro entendam também que vocês são diferentes deles. E que nós temos que tratar vocês como iguais, porque no Senhor nós somos um, como ele disse lá em Gálatas, né? Quando a gente está falando do texto de Efésios, daí a gente já está falando de um texto mais posterior. Então, nesse texto a gente precisa entender que, primeiro, ele não começa no verso 22, né? Ele começa antes. Se a gente for traduzir do grego, está dizendo assim, mas submetam-se uns aos outros, e aí depois vai dizer, mulheres aos seus maridos, né? Então tem uma argumentação que começa antes da sujeição mútua
e que ela continua depois, mas ela é realmente desproporcional entre homens e mulheres, em que os homens são convocados a amar e as mulheres são convocadas a se submeter, assim como os escravos e os filhos também são pares assimétricos. Nesse sentido, a gente precisa entender que o texto tem uma característica que é a proteção da comunidade cristã, como também a proteção da comunidade cristã em Corinto. Só que lá em Efésios a gente tinha uma situação muito maior de perseguição da comunidade, das comunidades cristãs, por causa do governo romano, e aquelas ordens eram uma nova criação, né? Um novo jeito dos cristãos estabelecerem o que era aceitável ou não dentro da sociedade para que as comunidades sobrevivessem a esses tempos de perseguição. Então, sempre nos tempos de perseguição, os olhos se voltam para as mulheres, porque se elas fizerem errado, e aí as comunidades podem ser denunciadas. Então, nesse sentido, a gente está lendo o texto de Efésios, que está mandando que as mulheres se submetam para que elas não exerçam tal protagonismo que elas exerciam antes, e a comunidade assim possa sobreviver. Isso não fica muito claro, tem muitas argumentações, mas é assim que a gente precisa primeiro entender esse texto. Entender o que significava o texto para aquelas pessoas, ou seja, significava a busca de uma proteção social e daí trazê-los para nós. Nós não estamos precisando mais daquele tipo de proteção social, de que a mulher tem que ficar escondida, então nós não precisamos mais obedecer esse texto dessa forma. Nesse caminho, a gente precisa então modificar o nosso olhar para a Bíblia. Olhar o texto como um todo, então não pegar o versículo de 1 Coríntios 11:3 isolado do seu contexto, inclusive dos versículos posteriores, versículos 11 e 12, e não pegar o texto de Efésio fora do seu contexto sócio-histórico, para que a gente possa entender então o que significava isso, ok? Um abraço!